Eu preciso que vocês abandonem a IA. Eu sei que pode parecer um absurdo, que pode parecer retrógrado, que pode parecer irresponsável vindo de um médico. Só que o grande perigo que existe na medicina atual não é a falta de tecnologia. É uma ignorância que a tecnologia está fazendo nascer e que nós, silenciosamente, estamos alimentando. Nós, médicos, gestores, estudantes, pacientes. Eu peço que confiem em mim por 15 minutos e eu vou mostrar para vocês que vocês, de fato, devem abandonar a IA. E eu descobri isso da pior forma possível. Eu tinha apenas 15 anos quando o meu pai foi fazer uma viagem de trabalho, uma viagem rotineira, habitual. E dias depois, ele liga para casa, só que estava diferente. Na sua voz eu podia notar o cansaço, ele queixando de dor, de muito mal-estar. E ao longo daquela semana, nossa vida saiu de uma rotina habitual para o completo caos. Meu pai começou com consultas, exames, internações, UTI. E eu me lembro de ir num hospital, ali no corredor do hospital, sentado num banco duro, frio, olhando os médicos entrando e saindo do seu quarto, que alguns entravam de uma forma e outros de uma maneira diferente. Alguns entravam no quarto, olhavam o prontuário, os exames, olhavam para o monitor, viam os números e saíam. Outros entravam e se aproximavam, não do prontuário, não do monitor, se aproximavam do meu pai. Tocavam nele, perguntavam para ele. E ali eu percebi que, quando isso acontecia, isso mudava tudo. Mudava o ambiente, mudava o peso do ar, mudava o medo, mudava a esperança. Eu não sabia por quê, mas eu sentia. Eu me lembro particularmente de uma noite, tarde da noite, em que um médico veio, entrou no seu quarto, e ali ele não tinha nenhum exame novo para trazer, nenhum resultado para compartilhar, nenhuma informação para nos passar. Ele simplesmente puxou uma cadeira, sentou, ficou ali do lado, escutou o que meu pai tinha a dizer, e naquela noite ele dormiu. Anos depois eu entenderia o nome técnico, clínico, para o que aconteceu ali. Mas o que eu sabia ali era que eu presenciei o ato mais poderoso durante aquela internação. Meu pai acabou morrendo antes de ter a oportunidade de me ver vestir um jaleco pela primeira vez. Mas talvez ele, sem saber, ele ensinou tudo o que importa sobre medicina. E décadas depois, eu preciso que vocês entendam uma distinção que deveria ser aprendida no primeiro ano da faculdade por todos os alunos. Uma distinção entre o que é doença e o que é enfermidade. Doença é aquela alteração orgânica, biológica, é o número que está fora da normalidade, é o tumor que aparece na imagem, é o que está alterado no dado. Enfermidade não. Enfermidade é a experiência, é a forma como cada um
vivencia subjetivamente o seu ato de adoecimento. Enfermidade é a angústia que a gente não sabe nominar, é a dor, é o silêncio naquele momento de angústia. E quando a gente fala da inteligência artificial, não tem nenhuma dúvida da sua capacidade incrível, da sua acurácia para detectar padrões, para ajudar no diagnóstico, para poder encontrar a doença. Mas a enfermidade, ela não enxerga. E a partir do momento em que a gente se concentra nos dados, nos números, a gente deixa de escutar. A gente deixa de fazer a pergunta. A gente deixa de buscar o que realmente importa. E a essa ignorância associada a olhar só para dados, ao invés de escutar o paciente, é o que eu chamo de ignorância ampliada. E eu vou mostrar isso para vocês. Recebi uma paciente no consultório, uma mulher, 45 anos, com quadro de pressão arterial que não controlava. E ali começa-se a investigar e ela me contando como foi a ciência com os colegas que passou antes. Olha, minha pressão não controlava, a pressão está muito alta. E a gente começa a investigação e ali foram feitos eletrocardiograma, exames laboratoriais, tentando entender exames de imagem. E aí a IA faz aquilo que ela consegue de melhor. Ela detecta um padrão alterado. Ela detecta um tumor na suprarrenal. É lógico, a IA, analisando todos os dados, traz um diagnóstico sofisticado, um tumor adrenal ou um felcromocitoma, mais exames, mais dinheiro, gastando, investigando o que é, discussões entre equipe, indicação de cirurgia e a paciente está pronta para ser operada. Mas ninguém perguntou para aquela mulher o que estava acontecendo com ela. Ninguém perguntou ou escutou dela que ela estava passando por um momento de um divórcio extremamente conturbado. Que ela não dormia há semanas. Que ela estava desempregada sem saber como pagar as suas contas. O achado, um incidentaloma. Com prevalência acima de 8% numa população acima de 50 anos. A máquina, ela encontrou a resposta. Mas ela fez a pergunta errada. Outro paciente, um homem, 63 anos, com dor no peito. Procura o cardiologista, eletrocardiograma, teste ergométrico, cintilografia, cateterismo cardíaco, e a IA faz o que ela tem de melhor. Identifica a alteração na imagem, mostra a placa de aterosclerose. O diagnóstico está claro, uma doença coronariana. Novamente, está evidente que os dados mostram a doença. Mas alguém lembrou de perguntar quando a doença começou? Se tivessem perguntado, saberiam que ela começou há exato 3 meses. Quando ele entrou em luto pela perda da esposa e pela primeira vez em 43 anos, ele se encontrava sozinho em casa e na hora de dormir não tinha alguém do seu lado. E ali ele experienciou o que é a enfermidade. A máquina encontrou a resposta, mas fez a pergunta errada. Não tenho dúvida que a inteligência artificial amplia a nossa capacidade diagnóstica. Mas ela também amplia a nossa permissão para não perguntar. A nossa permissão para não escutar. A nossa permissão para não saber o que de fato está acontecendo. E quando a gente foca nos dados, quando a gente olha a doença e esquece a de enfermidade, a gente começa um processo de ignorância. E isso é ignorância ampliada. E é essa IA
que eu falei no início que vocês devem abandonar. Eu não estava falando da inteligência artificial. Eu estava falando da ignorância ampliada. Eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns dos melhores hospitais do mundo, teve contato com eles nos Estados Unidos, na Europa, na China, está hoje em um hospital reconhecidamente importante pela sua qualidade e segurança. E eu vou contar o segredo para vocês. O segredo que faz um hospital ser considerado um dos melhores do mundo. É claro que os melhores hospitais investem em tecnologia, é claro que eles investem em inovação, é claro que eles é cheio de protocolos que garantem qualidade, que garantem segurança. Só que o segredo desses hospitais é que eles entenderam que a tecnologia não é um fim por si mesmo. A tecnologia é apenas um meio. E que cabe a nós colocarmos não a tecnologia no centro, mas sim o paciente. A gente ter o paciente no centro, um cuidado centrado no paciente. Ter a coragem de fazer a pergunta: o que é melhor para o meu paciente? E esses melhores hospitais, todos eles sabem que eles precisam ter profissionais, ter médicos que se lembrem porque escolheram ter essa profissão, que se lembrem que vão ali porque tem um propósito maior para poder entregar. A inteligência artificial, ela não tem a capacidade de sentir um frio na barriga quando a gente se depara com algo novo. A inteligência artificial não sente um aperto no peito quando observa que a dor do paciente, mais do que física, ela tem sentimento. A inteligência artificial não sente um nó na garganta na hora que precisa transmitir uma notícia difícil. E é isso que faz a diferença entre a inteligência artificial e aquilo de mais relevante que nós temos, que é a capacidade de sentir. Processar dados, vão surgir cada vez mais redes neurais que vão tentar aprender, aumentar a capacidade de processamento dos diferentes chips, mas isso a inteligência artificial, ela não consegue. A máquina, ela não sente frio na barriga. A máquina não sente um aperto no peito. A máquina não sente um nó na garganta. A máquina não é capaz de, não estando frio, sentir a pele arrepiando, porque a gente consegue entender a dor do próximo. Porque a gente aceita um atravessamento do sofrimento do outro, entendendo como que isso nos toca. Quando meu pai estava ali internado, e eu estava naquele corredor, naquele banco duro, frio, olhando aqueles médicos entrar, não entendia nada de medicina. Mas eu entendia aquilo que de fato faz a diferença. E como eu enxergo que vai ser o futuro da medicina? Cada vez nós vamos ter algoritmos mais rápidos. Cada vez nós vamos ter maior acurácia. Cada vez nós vamos ter maior eficiência. E tudo isso vai permitir, vai nos ajudar a construir um futuro que pode ser incrível, que pode potencializar cada profissional de saúde. Só que o que realmente a gente não pode deixar de esquecer é que o mais importante para o futuro da medicina e da saúde como um todo é a gente conseguir continuar que os nossos profissionais sintam um frio na barriga, um aperto no peito, um nó na garganta. Eu não tenho nenhuma dúvida que a inteligência artificial pode nos ajudar a ter uma medicina melhor. Mas eu tenho mais certeza ainda que se nós não abandonarmos uma ignorância ampliada, nós não teremos aquele futuro que nós desejamos. E para mim, o futuro da medicina dependerá
muito menos dessas máquinas inteligentes e muito mais de humanos que não desistam de sentir. Obrigado.